E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios no céu acima, e sinais sobre a terra. Atos 2, 17 ao 19. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Na hierarquia das relíquias sagradas, elas são classificadas segundo a importância. Relíquias associadas a Jesus, particularmente aquelas relacionadas à paixão de Cristo, são obviamente as mais veneradas. Em segundo, vêm as relíquias associadas à família sagrada e aos primeiros discípulos, e finalmente aquelas relacionadas a mártires e santos. Os cristãos foram mais ou menos perseguidos em certos períodos, particularmente durante os 3 primeiros séculos após o nascimento de Jesus Cristo. O primeiro documento escrito que fala da veneração de relíquias sagradas foi Atos de São Policarpo. São Policarpo foi bispo de Esmirna, na Ásia Menor. Ele foi executado por volta da metade do século II. No final de seu ato, que na verdade era uma carta endereçada aos seus seguidores, há uma passagem dizendo que os restos mortais desse bispo, desse mártir, foram reunidos e queimados em um local onde se esperava que... Na verdade, não dizia se esperava que, mas pode-se ler nas entrelinhas que se esperava que as pessoas se reunissem para homenagear o mártir. Estas relíquias, muitas delas de autenticidade duvidosa para dizer a verdade, são geralmente preservadas em igrejas, basílicas e catedrais. Elas estão espalhadas ao redor do mundo cristão e acredita-se que algumas tenham até poderes extraordinários. Todas as relíquias, a que possui as qualidades mais surpreendentes é, sem dúvida, o sangue de São Januário, que se liquefaz periodicamente. O destino de Nápoles pode depender deste pequeno frasco de sangue e o milagre anual que aqui ocorre. Vou seguir para Nápoles na esperança de presenciar esse incrível evento. Segundo a lenda, São Januário ou San Gennaro, como os italianos o chamavam, já foi o bispo de Benevento, uma pequena cidade cerca de 50 quilômetros a nordeste de Nápoles. Temos evidências históricas da existência de um culto a São Januário, bispo de Benevento, próximo a Nápoles. Ele foi decapitado. Acredita-se que em 305 depois de Cristo, durante a perseguição conduzida pelo imperador Diocleciano. São Januário foi um mártir. E ele foi morto em um vulcão, o Solfatara. E, a partir daquele momento, marcou-se o início de uma das histórias mais importantes desta cidade. Segundo a tradição, ele foi perseguido pelo imperador Diocleciano em 305 DC por se recusar a renunciar à sua fé. Dizem que o bispo foi jogado em uma fogueira, mas saiu ileso. Ele então foi colocado em uma cova de leões, mas os selvagens felinos se contentaram em lamber seus pés. Desesperado, Timóteo decapitou São Januário. Dessa vez, seus esforços para matar o bispo foram eficazes. Após a execução, um de seus seguidores supostamente coletou um pouco de seu sangue em 2 pequenos frascos. Todos os pais de mártires cristãos
preservavam o sangue de seus filhos quando executados. Quando São Januário foi levado para o sepulcro, seu sangue se liquefez. Por algum tempo, os frascos e os restos mortais do bispo foram mantidos na catacumba. Então, no final do século XIII, após começarem algumas peregrinações, seu sangue e ossos foram transferidos para Nápoles, e São Januário foi declarado santo patrono da cidade. Em 1304, seus restos mortais foram colocados em um belo relicário de prata, uma caixa que ainda pode ser vista em uma cripta abaixo da catedral, que desde então foi renomeada Catedral de São Januário. Foi pouco depois disso que o milagre ocorreu pela primeira vez. A lenda diz que, após São Januário ser decapitado, seu sangue foi coletado e colocado em um frasco. Na verdade, temos registros históricos mostrando que havia uma veneração desse mártir durante a Idade Média, mas não há menção alguma dos frascos contendo esse sangue até 1389, o que significa, vamos dizer, 1000 anos após a morte de São Januário. Em 1389, durante uma cerimônia realizada para venerar as relíquias, o sangue de 1000 anos de São Januário subitamente se liquefez. O que era um sangue coagulado, escuro, quase preto, simplesmente se transformou em um líquido vermelho e brilhante. Foi como se o sangue tivesse acabado de ser retirado do seu corpo. E desde então, a liquefação se deu 1, 2, 3 vezes ao ano, por século. Hoje em dia, os frascos contendo o sangue de São Januário são cuidadosamente preservados em um relicário de prata e vidro, que por sua vez é mantido em um cofre. Um dos frascos contém não mais do que algumas gotas de sangue seco e não é de interesse público. O segundo frasco, por outro lado, está cheio até a metade de uma substância sólida vermelha e bem escura, quase preta na aparência. 3 vezes por ano, em datas-chave de aniversários, os frascos são trazidos para a Capela de São Januário, um dos anexos da catedral, onde a cerimônia de liquefação é realizada. A procissão da primavera é muito importante e é uma das mais antigas procissões. Ela parte da capela e segue até o monastério de Santa Chiara. E acho que esse é um dos momentos mais importantes em que o povo napolitano mostra a sua devoção a São Januário. Eu não perderia este evento empolgante por nada no mundo. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Nápoles, uma comuna italiana importante da região de Campania, no Golfo de Nápoles. A cidade fica a 250 quilômetros ao sul de Roma, em uma região vulcânica dominada pela presença do Monte Vesúvio. Nápoles é também, sem dúvida, a capital dos motoristas movidos a testosterona. Quando estão dirigindo, os napolitanos obedecem somente uma regra: a deles. Aqui vai uma dica para os motoristas estrangeiros. A menos que tenha 3 pares de olhos e 4 mãos, deixe a direção para os locais. Ao chegar a Nápoles, decidi conhecer de perto o santo patrono da cidade. O que melhor do que um museu para descobrir a história da cidade? O Museu del Tesoro de San Gennaro, ou Museu do Tesouro de São Januário, ocupa um complexo inteiro da catedral. Embora fosse uma figura importante, o museu só foi inaugurado nos anos 80. Precisamos agradecer o curador atual, Paolo Ioro, pela iniciativa. Todos os relicários e objetos que vocês apresentam aqui fazem parte do tesouro de São Januário. É claro. E você disse que esta é apenas uma pequena parte do tesouro. É verdade. Quantas partes, quantos objetos você tem exatamente aqui nesse museu? Temos aqui 20% do total do tesouro, que conta com 21.000 obras-primas. Esta é uma pequena parte, mas muito importante. Precisamos destacar que São Januário foi venerado através dos séculos, não só em Nápoles, mas por toda a Itália.
Todos os coroados chefes de Estado e papas soberanos vieram a Nápoles para homenagear o santo. Eles geralmente traziam presentes nessas visitas. Todos os imperadores, papas, reis e rainhas que passaram aqui por Nápoles trouxeram alguma coisa. Esse aqui foi de Maria Carolina. O outro, o verde, foi de Vítor Emanuel de Saboia. Esse foi de Maria Amália, da Saxônia. Essa esmeralda, a verde, a grande pedra verde, foi de Carlos, príncipe da Borgonha. E a cruz foi de José Bonaparte, irmão de Napoleão. Cada pedrinha daqui foi um donativo feito por alguém célebre que passou por Nápoles. Houve tantos donativos preciosos ao longo dos séculos que a Catedral de Nápoles tornou-se o depósito de um fabuloso tesouro. Peças de ouro trabalhadas por grandes mestres, ornamentos de ouro decorados com joias e maravilhosas tiaras capazes de deixar qualquer rainha deslumbrada. Então fui convidado para a cerimônia pela qual viajei quase 7.000 quilômetros. A liquefação do sangue de São Januário. Amanhã é o primeiro domingo de maio. Celebraremos o aniversário da transferência dos restos mortais de São Januário para Nápoles no século XIII. É uma das 3 datas do ano em que a cerimônia de liquefação do sangue é realizada. De manhã, bem cedo, voluntários preparam a procissão que carregará o relicário contendo os frascos de sangue para o monastério de Chiara. Uma caminhada de 1 quilômetro pelas ruas da cidade. Segundo a tradição, é quando o milagre acontece. Pelo menos é o que espera a população de Nápoles. Eu acredito que o verdadeiro milagre são as pessoas. São essas pessoas que esperam o milagre para serem protegidas. Protegidas contra eventos naturais. Nós temos um dos vulcões mais perigosos do mundo, o Vesúvio. E na antiguidade, o Vesúvio destruiu tudo. Pompeia, Herculano. E durante a última guerra, 2 pequenas cidades foram completamente devastadas. Então, São Januário protege Nápoles até dos terremotos. E nós temos muitos terremotos aqui neste país. A maior proteção que o povo napolitano pede a São Januário é contra os cataclismos naturais. Se acreditarmos na lenda, a liquefação do sangue é uma forma de bênção. Dizem que nas raras ocasiões em que o sangue não se liquefez, a cidade foi assolada por terríveis desastres. Por 2 anos consecutivos, 1526 e 27, o milagre não ocorreu. A cada vez, a cidade foi tomada por epidemias de peste. O desastre voltou a acontecer em dezembro de 1943. Relatos contam que o sangue continuou duro como pedra. 4 meses depois, o Monte Vesúvio entrou em erupção, destruindo plantações e matando centenas de pessoas. O último incidente do tipo ocorreu em 1980. O sangue permaneceu sólido durante a cerimônia de 19 de setembro. Em 23 de novembro do mesmo ano, um terremoto arrasou a província de Campânia, deixando 2.735 mortos, 8.850 feridos e 300.000 sem-tetos. Podemos entender agora por que os fiéis cruzam os dedos cada vez que os frascos são removidos do relicário. Em busca do tesouro sagrado. Por volta das 15 horas, a capela de São Januário começa a lotar. Logo, a base contendo o relicário é trazida, uma linda peça de ouro feita no século XIV. Por volta das 15h45 horas, os sacerdotes tomam suas posições em frente ao altar. Eles pregam para a congregação e então todos rezam e meditam. Finalmente, o relicário contendo o sangue é trazido à frente. Trata-se de um recipiente circular de vidro com um único cabo. Os 2 frascos podem ser vistos dentro do relicário. O bispo de Nápoles apresenta o relicário às pessoas reunidas na capela. Então coloca-o de volta na base. A procissão agora tem início.
Os fiéis deixam a catedral. Uma vez fora, eles se unem a centenas de napolitanos movendo-se como uma onda humana em direção ao monastério de Santa Chiara. No meio da procissão, voluntários carregam bustos sobre plataformas. Jesus, a Virgem Maria, Maria Madalena, João Batista e, claro, São Januário. Naturalmente, a peça central da procissão é o relicário contendo os frascos. Há um sentimento de júbilo nas ruas. Das sacadas, as pessoas aplaudem, oram e cantam. Flores são jogadas à medida que a procissão passa. A celebração é muito emocionante. As pessoas finalmente chegam ao monastério. O relicário é rapidamente conduzido ao altar. A hora chegou. Tomando todas as precauções possíveis, os frascos são removidos. O sangue ainda está sólido. Então, o ritual começa. Segurando o relicário pelo cabo, o bispo o lança para frente e para trás, da direita para a esquerda. Nada acontece. Posso sentir os fiéis ficando um pouco nervosos. Mais orações são dedicadas a São Januário. O prelado balança o relicário. Nada ainda. Algumas pessoas começam a sussurrar, enquanto outras esfregam suas testas. É o calor do mês de maio ou estão todos preocupados? De repente, o milagre acontece. A massa sólida começa a se mover dentro do frasco como um coágulo se dissolvendo. Uma onda de aplauso toma conta do monastério. Vocês podem dormir tranquilos à noite, cidadãos de Nápoles. Sua cidade não tem nada a temer, pelo menos não até a próxima liquefação. Após a cerimônia, o relicário contendo os frascos é levado de volta à Catedral de Nápoles, onde uma missa especial é realizada. Os fiéis são convidados a se aproximar e ver o sangue miraculosamente liquefeito. Eles beijam o relicário em estado de júbilo. O milagre de São Januário foi confirmado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Os humanos sempre foram fascinados pela morte. Monumentos foram erguidos em memória de ancestrais até para preservar seus corpos, das múmias do Antigo Egito aos restos mortais de Lenin. Foi através desta adoração pela morte que a ideia de venerar relíquias nasceu. Paris, cidade-luz. Perto da estação do metrô Denfert-Rochereau ficam as catacumbas. Como diz a inscrição na entrada dos corredores subterrâneos, este é o reino da morte. Podemos ver este aviso em toda parte. Pare, esta é a entrada do mundo dos mortos. Foi escrito por Abdeleu. Você tem que admitir que é um aviso bem macabro. Mas este local é macabro. Para compensar excesso de corpos no cemitério da cidade e resolver problemas de saúde da população, a cidade tomou a decisão no século XVIII de transferir os corpos da superfície para minas subterrâneas. Esta foi uma antiga pedreira fora de Paris, a pedreira Tombe-Soar. Foi para cá que os corpos enterrados no cemitério Saint-Innocent foram trazidos após seu fechamento em 1785, sob as ordens do rei. Então, foi pedido ao Conselho Estatal que encontrasse um local onde todas as ossadas pudessem ser colocadas para esvaziar o cemitério Saint-Innocent. Cerca de 6 milhões de corpos foram transferidos para alcovas, agrupados segundo o cemitério de origem. Desde então, as catacumbas de Paris se tornaram uma atração turística. Eles usaram a palavra catacumba como referência às catacumbas em Roma, onde os primeiros cristãos foram enterrados, sob o Vaticano. Aqui temos o ossuário municipal, as pessoas não são enterradas no chão. Nós quisemos esvaziar nossos cemitérios, mas somos uma nação católica, então não acreditamos em incineração de restos humanos e precisávamos de um local para colocá-los. Todos os anos, milhares de turistas vagam por este submundo mórbido e escuro, fascinados pelas pilhas e pilhas de ossos brancos e crânios. Quando pensamos nisso, na verdade é bem bizarra a fascinação que as pessoas têm em visitar lugares como este. Não pode ter medo dos mortos, é bem mórbido. Estamos cercados pela morte. Claro que há um aroma mórbido no ar. Você não pode vir aqui se for claustrofóbico. Com certeza, aventurar-se neste famoso local envolve muitos riscos à saúde. É incrível a quantidade de turistas que querem visitar as catacumbas.
Basicamente, após o sentimento macabro inicial, ao ver todos estes ossos, podemos entender que a função principal dos cemitérios e ossuários é servir como lembrança daqueles que já se foram. Ao caminhar pela caverna, é impossível não pensar naqueles que vieram antes de nós, que viveram e trilharam os caminhos da vida. Sem dúvida, a verdadeira intenção da veneração de relíquias foi servir como lembrança. Em um documento datado do século II, um dos fiéis disse: "Nós colhemos ossos que são mais raros do que ouro e mais preciosos do que a mais fina das gemas. Nós os colocamos em um local apropriado para eles. Que Deus nos permita nos reunir aqui no dia da celebração de seu mártir." Ao longo dos anos, tumbas de mártires tornaram-se locais sagrados, ou em latim, loca sancta. Textos escritos no final do século IV mostram o desenvolvimento de uma crença em locais físicos que irradiam um tipo de energia divina, citada como virtus. Isso foi resultado de uma evolução bem lenta. Houve uma onda durante a segunda metade do século IV em que as pessoas testemunharam milagres acontecendo ao redor das tumbas de mártires sagrados, os primeiros santos. Então, no século V, lembrando que tudo começou no século IV, houve santos que eram mártires. Então é muito difícil explicar a crença em virtus, o poder miraculoso das relíquias. Não há uma teologia verdadeira por trás disso, nenhuma explicação exata para o virtus, o poder miraculoso. A veneração a relíquias como conhecemos nasceu. Arles é a terceira maior cidade de Bouches-du-Rhône e a maior comunidade da França, cobrindo uma área de 770 quilômetros quadrados. A população gira em torno de 53 mil pessoas e muitos dos monumentos romanos da área foram incluídos na famosa lista de patrimônios históricos da Unesco. É o caso dos banhos termais de Constantino, construído no século IV, e seu anfiteatro, que ainda é utilizado atualmente na realização de concertos ao ar livre. Mas Arles é também uma das paradas mais importantes para peregrinos no caminho de Santiago de Compostela. É a segunda parada na Via Tolossana, que é uma das rotas principais para Santiago de Compostela. Ela começa no cemitério Aliscan, na capela Saint-Honorat, que não é longe. O cemitério Aliscan foi parte de uma grande necrópole antes mesmo da Idade Média. Tudo o que restou foi uma bela rua com capelas e também a igreja Saint-Honorat, os vestígios de um velho mosteiro. Então, para os peregrinos puristas, a jornada começa lá, cerca de 800 metros daqui. Os peregrinos começavam a jornada em Saint-Honorat e passavam por aqui. Desde a Idade Média, a Rota Arles é um dos 4 caminhos que cruzam a França e a Europa em direção à Espanha. Então não é surpresa encontrar ao longo desta rota uma das mais importantes coleções de relíquias de toda a Europa. A igreja de Saint-Trophime fica no meio da Praça da República, no coração da parte antiga da cidade. O excepcional portal retrata o juízo final, o céu e o inferno e as bênçãos de Cristo. Dizem que o tema principal do portal é o juízo final, com a procissão dos cristãos escolhidos indo para o céu enquanto os pecadores são jogados no inferno. Além do Cristo presidindo o juízo final, podemos ver outro Cristo mostrando o caminho para a salvação. Ele está oferecendo bênçãos, sentado majestosamente no tímpano, oferecendo bênçãos e anunciando a redenção, a porta para a salvação, a própria porta da igreja simbolicamente representando o Cristo. Originalmente, a cripta da cidade, construída para abrigar relíquias, ficava embaixo da igreja. No século XV, um extravagante recinto gótico foi adicionado. Foi por volta da mesma época que a Capela das Relíquias foi erguida logo à esquerda do altar-mor. A presença de todas essas relíquias, na minha opinião, e não tenho outra explicação. Creio que há tantas relíquias pelo fato de esta ser uma importante parada para os peregrinos a caminho de Santiago. Pessoalmente, creio que as relíquias foram colocadas num local onde poderiam ser vistas e admiradas pelos fiéis. Há dezenas de relicários aqui.
Um deles contém os restos mortais de São Genésio de Roma, um mártir decapitado no século III por ter se recusado a assinar uma ordem de perseguição aos cristãos. Os restos de Saint Trófimos, fundador da igreja, e ossadas de vários bispos de Arles, Concórdios, Saint Honoratus e Saint Virgilus e Saint Hilary. Arles é um bom exemplo da política de relíquias que existia na Idade Média. Os restos sagrados não asseguravam apenas uma certa proteção divina, especialmente para os peregrinos que vinham venerá-los. Mas como a contemplação das relíquias era geralmente acompanhada de doações em dinheiro, as autoridades religiosas eram duplamente abençoadas. Os oficiais religiosos tomavam conta da alma das pessoas, enquanto oficiais laicos cuidavam do dinheiro, uma equipe eficaz em que todos os jogadores saíam vencedores. Em busca do tesouro sagrado. Olhando para trás, é difícil imaginar o fascínio pela contemplação que esses objetos geravam. Sem dúvida, comunidades inteiras teriam passado despercebidas se não fosse pela importância de suas relíquias. É o caso da extraordinária cidade de Conques. Conques fica no departamento Aveyron. A comunidade, com pouco mais de 300 habitantes, se desenvolveu ao redor de seu mosteiro, cuja construção teve início por volta do século VIII. A comunidade cresceu graças a uma jovem que viveu aqui no século III, Santa Fé. Ela foi uma jovem santa torturada no ano 303 por ser cristã. Ela viveu durante o reino do imperador Diocleciano, que declarou que todos os cidadãos deveriam rezar para os deuses romanos, o que ela se recusou a fazer. Ela foi torturada até a morte com ferro em brasa. No dia 6 de outubro de 303, Fé foi torturada e decapitada. Ela tinha apenas 13 anos de idade. Fé foi venerada por toda a Aquitânia e suas relíquias logo ganharam a reputação de serem milagrosas. Foi quando a cidade de Conques surgiu no mapa. Somente 4 séculos depois, um monge de Conques as encontrou em Agen e obteve as relíquias através de uma transação que ocorreu longe dos olhos do povo. Era totalmente aceitável na época. O comércio de relíquias era somente outro aspecto da veneração. Gradualmente, após as relíquias de Santa Fé chegarem a Conques, muitos relicários foram construídos, já que o costume era dividir as relíquias de modo que pudessem ser facilmente carregadas durante as procissões. Não muito depois, dada a importância das relíquias de Santa Fé, Conques tornou-se uma parada importante no caminho para Santiago de Compostela. Sim, é verdade. Conques tornou-se uma parada ao longo do caminho para Santiago de Compostela por volta do século XI ou XII. Desde que foi mencionada no primeiro guia já escrito para peregrinos, o Livreto do Peregrino, de Emery Picot, no século XII, os peregrinos sentiram-se obrigados a parar em Conques. Na Idade Média, os peregrinos faziam suas devoções durante a peregrinação. Eles eram obrigados a parar em locais religiosos, particularmente os reconhecidos como parada de peregrinação. E Conques é a parada principal para qualquer peregrino devotado a Santa Fé. A cidade tinha propriedades através da França e também na Europa, e era geologicamente localizada na antiga estrada romana que ligava Puy a Cahors. Então a cidade se tornou uma parada no caminho para Santiago de Compostela quase que automaticamente, e é até hoje. Atualmente, a comunidade continua a atrair visitantes de toda a Europa, mas agora é a cidade em si, considerada uma das mais bonitas do mundo, a atração principal. Quando cheguei a Conques, minha primeira impressão foi a de estar no meio de um set de filmagens. Foi como se tivesse sido transportado para o filme Os Três Mosqueteiros. A maioria das casas ainda conserva a aparência medieval, e as ruas singulares, muito estreitas para acomodar um carro, contribuem para a encantadora sensação de estar em outra época e lugar. Anne Hominger, do Departamento de Turismo de Conques, me levou à Sala do Tesouro. Essa sala foi especialmente preparada em uma das alas do mosteiro. Aqui, a palavra tesouro não significa apenas o valor artístico e material dos objetos, significa também a importância religiosa dada ao conteúdo das caixas de madeira ricamente decoradas. Todos esses notáveis objetos poderiam ter facilmente desaparecido, como muitos outros durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve um papel importante na destruição de relíquias, pois os revolucionários procuravam avidamente objetos de ouro ou prata para financiar a Revolução. Muitas relíquias foram inventariadas e derretidas na Casa da Moeda de Paris. Aqui em Conques, a população reagiu em protesto, começando com as mulheres, quando o comissário chegou à cidade, o que ajudou a salvar o tesouro por um tempo. Então, o tesouro foi protegido graças a uma conspiração secreta de sacerdotes.
Durante a noite, com a ajuda de alguns amigos fiéis, eles entraram na igreja, quebraram os cadeados do portão do altar e cada um levou um relicário que foi escondido em seus lares, alguns fora da cidade, outros no limite do município. A grande cruz processional, que poderemos ver depois, foi escondida em uma chaminé, por exemplo. As relíquias continuaram escondidas até Napoleão retornar ao poder e restabelecer o direito de venerá-las. Quando a paz foi restaurada na França, todos os objetos preciosos voltaram ao lugar apropriado na igreja. E que objetos maravilhosos! De todas as coleções de relíquias sagradas que tive o privilégio de ver, a de Conques é inegavelmente a mais bonita. Ela inclui uma incrível cruz processional da Idade Média, decorada com figuras. Uma delas é a silhueta da garota Santa Fé. Na parte mais baixa da haste, que carrega a figura de Jesus Cristo, pode-se ver um compartimento onde as relíquias da cruz verdadeira são mantidas. Há também uma espetacular relíquia representando o braço de São Jorge. São Jorge foi um monge de Conques que se tornou bispo de Lodève, no século IX. Eles removeram seu braço e o colocaram em uma caixa. Então dispuseram o relicário ao lado do símbolo de Jesus Cristo abençoando-o. Como podemos ver, sua mão foi posicionada de forma a dar a bênção. A manga ornada nos ajuda a datar a relíquia do século XIII e tem Jesus na cruz ao fundo. Foi nesta coleção de relíquias que percebi a mais estranha relíquia que já vi até hoje. Uma pequena caixa dourada, conhecida como Chas de Pepin, abriga muitas relíquias diferentes, entre elas o sagrado prepúcio de Cristo. Tudo bem se você não acreditar. Olha, entre os relicários, este aqui é realmente lindo, mas é controverso devido ao seu conteúdo. Sim, tradicionalmente acredita-se que este relicário abriga o prepúcio e o cordão umbilical de Jesus. Este relicário foi projetado e reprojetado ao longo dos anos. Aqui há uma pequena placa com data do século VIII. O relicário foi originalmente um presente de Pepino II, rei da Aquitânia, neto de Carlos Magno, e foi alterada através do tempo. As relíquias foram transferidas para outros relicários? Ninguém sabe ao certo. O prepúcio sagrado sobreviveu por todos esses séculos? Não há como ter certeza. O interessante é notar a forma deste relicário. O formato é tradicional, uma caixa pequena. E a caixa foi decorada, pois qualquer que seja a relíquia é automaticamente sagrada e não pode ser mantida em uma caixa velha e simples. Finalmente, uma visita ao tesouro seria incompleta sem mencionar a extraordinária relíquia de Santa Fé, a Graça de Conques. É uma obra de arte surpreendente representando Santa Fé em um trono. É a arte mais reverenciada de Santa Fé e sua mais sagrada relíquia, seu solidéu. Contrário ao que alguns podem pensar, ele não foi colocado na cabeça da estátua, mas em uma pequena abertura no coração. Podemos ver a pequena porta na frente. O formato da relíquia é surpreendente. O corpo desproporcional, a expressão firme e sublime no rosto, o brilho do ouro, das gemas e do esmalte, tudo confere a este relicário uma sensação de estranheza que leva a santa a ser classificada como ídolo. Eu imagino que não foram simples camponeses que doaram estas gemas à igreja. Não, é sempre a mesma história. Vejo isso nas crenças populares dos fiéis que vêm aqui. Eles acham que foram peregrinos pobres que fizeram sacrifícios para poderem doar gemas à igreja. É claro que elas foram doadas por pessoas ricas, pessoas que podiam financiar o mosteiro e agradecer à Santa Fé, ou dar oferendas na esperança de que suas preces fossem atendidas. Eles deram seus bens mais valiosos. Se ler o livro dos milagres de Santa Fé minuciosamente, verá que as pessoas pediam favores à Santa Fé com frequência. Ela aparecia para eles em sonho. Como ela era uma garota de 12 ou 13 anos, pedia joias em troca do favor. As pessoas aceitavam, pensando, ela é uma garota, gosta de ficar bonita. Os fiéis medievais acreditavam que o poder da santa era transmitido através deste relicário, assim como os napolitanos acreditam que a energia divina está protegendo sua cidade através do sangue de São Januário. Em busca do tesouro sagrado. Mas e se o sangue de São Januário não for nada além de truque bem elaborado? Pelo menos é isto que os cientistas se perguntam.
Vamos começar dizendo que uma pesquisa profunda sobre o sangue de São Januário jamais foi feita. A maioria das evidências sobre o comportamento dessa substância é anedótica. Quer dizer, é o que o animador da cerimônia, o bispo ou quem quer que seja, disse que viu. Mas pouquíssimos testes científicos foram realizados no último século, podemos dizer. Este é o seu laboratório. Seu laboratório. Meu laboratório. E estes são... Para realizar um estudo apropriado, precisaríamos obter uma amostra do conteúdo dos frascos, o que envolveria abri-los. Isto está totalmente fora de questão. Então, basicamente, tudo o que sabemos até agora foi conseguido através de observações visuais. 2 análises foram realizadas com o espectógrafo, em 1902 e 1989. Muitas histórias foram contadas sobre a liquefação do sangue. Segundo um relato escrito, o sangue borbulhou e aumentou em volume até o ponto de preencher o frasco inteiro. Um dos objetivos da pesquisa sobre o comportamento da substância é ver se ela passa do estado sólido para o líquido, se sua cor, vamos dizer, se ela muda, se o seu volume cresce e se o seu peso aumenta e se ele ferve também, é claro. Agora, a mudança do estado sólido para o líquido é bem visível. A fervura provavelmente deve às bolhas que depois de um tempo sobem à superfície e imitam a fervura, mas não há fervura possível em um recipiente selado. A alteração na cor nunca foi documentada por análises espectrográficas. O aumento de volume nunca foi documentado, por exemplo, assim, segurando o frasco contra uma régua atrás para ver se o nível sobe ou se ele desce. Eu não vi nada desse tipo na cerimônia que presenciei. O sangue simplesmente mudou do estado sólido para o líquido, ocupando exatamente o mesmo volume no frasco. Uma de nossas teorias é de que a substância seja tixotrópica, por assim dizer. A tixotropia é a propriedade que certos géis têm de se liquefazer quando agitados ou sacudidos, ou então, vamos dizer, mecanicamente movidos. Então, supomos que durante a cerimônia, quando o relicário é repetidamente movido e colocado no lugar, virado de ponta cabeça para verificar com certeza se o sangue se liquefez ou não. Isso iniciará a liquefação, o simples movimento. E quanto ao tempo que o processo leva, bom, isso depende de como o relicário é manipulado, porque se movê-lo suavemente, o sangue permanecerá sólido. Se movê-lo rápido ou chacoalhá-lo, isso vai iniciar a liquefação. Por isso, precisamos checar, né, de forma acurada, por exemplo, vibrando esse relicário de forma controlada para ver como se comporta. Nem todos os materiais têm as mesmas qualidades para absorção de luz e reflexo. Estas características são tão específicas que, estudando a maneira como a luz reflete sobre e dentro da matéria, é possível determinar sua natureza e até seus componentes. Em 1902, no dia seguinte à cerimônia de liquefação, cientistas da Universidade de Nápoles tiveram permissão para atravessar o frasco com um raio de luz. Segundo os pesquisadores, o resultado espectral obtido corresponde ao do sangue. Bom, em primeiro lugar, nós deveríamos repetir o teste com espectrômetros eletrônicos, porque a hemoglobina tem uma característica que se situa além do que é visível e que só pode ser visto com instrumentação eletrônica. E isto seria
um verdadeiro diagnóstico da presença de hemoglobina ou de seus derivados. No Departamento de Química da Universidade de Pavia, no norte da Itália, o professor Luigi Garlaschelli acha que encontrou uma explicação. A seu convite, fui visitar seu laboratório, onde presenciei uma demonstração ao vivo de como o sangue de São Januário se liquefaz. Há alguns anos, trabalhando sobre a hipótese do material tixotrópico, criamos uma substância utilizando produtos químicos e procedimentos disponíveis na Idade Média. Partimos de um mineral que só pode ser encontrado no vulcão Vesúvio, que fica perto de Nápoles. Dissolvemos o material em água, juntamos carbonato de cálcio, um pigmento branco bastante comum, basicamente pó de giz ou mármore, e purificamos nossa solução filtrando em papel pergaminho. Depois a colocamos em uma pequena garrafa, adicionamos um pouco de sal e deixamos repousar por um momento. A substância solidificou e quando chacoalhamos se liquefez. O processo pode ser repetido inúmeras vezes. Será que o sangue de São Januário não passa de uma engenhosa solução preparada por um habilidoso alquimista medieval? A solução tem o mesmo comportamento e a mesma cor da substância de Nápoles. Claro que isso não significa que temos certeza de que seja a mesma coisa. Isso é apenas um exemplo para mostrar que as substâncias têm comportamentos similares e que há uma explicação fisioquímica. Agora só resta saber se a solução química pode manter suas propriedades por séculos a fio. Isso também não explica por que o sangue de São Januário não se liquefaz toda vez. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Seria o sangue de São Januário e suas misteriosas propriedades de liquefação uma relíquia sagrada genuína ou uma das mais antigas farsas religiosas da história? Para os fiéis, o argumento científico não se sustenta. É verdade que o sangue nunca foi propriamente analisado, e este fato deixa muitas dúvidas sobre a natureza real do conteúdo dos frascos. Geralmente é muito difícil realizar testes científicos em relíquias religiosas porque, por causa da proteção imposta pela Igreja sobre esses objetos. No entanto, a Igreja também deveria se interessar em saber se a relíquia é autêntica ou não. Eles deveriam ser obrigados a estudar as relíquias para que somente as verdadeiras fossem veneradas. Então, por que isto não está sendo feito? Simplesmente porque a fé não precisa ser reconhecida pela ciência para ser expressa. Quando estive com Paolo Ioro, o curador do Museu do Tesouro de São Januário, perguntei se ele acreditava piamente no milagre da liquefação do sangue. Sua resposta foi instantânea. Acredito mais no poder de atração de São Januário. E é aí que jaz a nuance. Todo ano, por 3 vezes, São Januário é o motivo de realização de esplêndidas cerimônias durante as quais seu sangue se liquefaz na maioria das vezes. Quando chega a hora do milagre acontecer, a cidade comemora. Nas ruas, as pessoas só conversam sobre a cerimônia de liquefação do sangue. E todos, até os mais céticos, respiram aliviados após o anúncio de que o sangue se liquefez. Quando chega a hora do milagre, os napolitanos experimentam um sentimento de união. Nestas ocasiões, São Januário deixa de ser um santo esquecido e torna-se a alma da cidade. E no final, não seriam as relíquias sagradas alimento para a alma? Ou pelo menos para os que acreditam que tem uma.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios no céu acima, e sinais sobre a terra. Atos 2, 17 ao 19. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Na hierarquia das relíquias sagradas, elas são classificadas segundo a importância. Relíquias associadas a Jesus, particularmente aquelas relacionadas à paixão de Cristo, são obviamente as mais veneradas. Em segundo, vêm as relíquias associadas à família sagrada e aos primeiros discípulos, e finalmente aquelas relacionadas a mártires e santos. Os cristãos foram mais ou menos perseguidos em certos períodos, particularmente durante os 3 primeiros séculos após o nascimento de Jesus Cristo. O primeiro documento escrito que fala da veneração de relíquias sagradas foi Atos de São Policarpo. São Policarpo foi bispo de Esmirna, na Ásia Menor. Ele foi executado por volta da metade do século II. No final de seu ato, Timóteo decapitou São Januário. Dessa vez, seus esforços para matar o bispo foram eficazes. Após a execução, um de seus seguidores supostamente coletou um pouco de seu sangue em 2 pequenos frascos. Todos os pais de mártires cristãos preservavam o sangue de seus filhos quando executados. Quando São Januário foi levado para o sepulcro, seu sangue se liquefez. Por algum tempo, os frascos e os restos mortais do bispo foram mantidos na catacumba. Então, no final do século XIII, após começarem algumas peregrinações, seu sangue e ossos foram transferidos para Nápoles, e São Januário foi declarado santo patrono da cidade. Em 1304, seus restos mortais foram colocados em um belo relicário de prata, uma caixa que ainda pode ser vista em uma cripta abaixo da catedral, que desde então foi renomeada Catedral de São Januário. Foi pouco depois disso que o milagre ocorreu em uma pequena cidade cerca de 50 quilômetros a nordeste de Nápoles. Temos evidências históricas da existência de um culto a São Januário, bispo de Benevento, próximo a Nápoles. Ele foi decapitado. Acredita-se que em 305 depois de Cristo, durante a perseguição conduzida pelo imperador Diocleciano, São Januário foi um mártir. E ele foi morto em um vulcão, o Solfatara. E, a partir daquele momento, marcou-se o início de uma das histórias mais importantes desta cidade. Segundo a tradição, ele foi perseguido pelo imperador Diocleciano em 305 DC por se recusar a renunciar à sua fé. Dizem que o bispo foi jogado em uma fogueira, mas saiu ileso. Ele então foi colocado em uma cova de leões, mas os selvagens felinos se contentaram em lamber seus pés. Desesperado. Na verdade, era uma carta endereçada aos seus seguidores. Há uma passagem dizendo que os restos mortais desse bispo, desse mártir, foram reunidos e queimados em um local onde se esperava que... Na verdade, não dizia se esperava que, mas pode-se ler nas entrelinhas que se esperava que as pessoas se reunissem para homenagear o mártir.
Estas relíquias, muitas delas de autenticidade duvidosa para dizer a verdade, são geralmente preservadas em igrejas, basílicas e catedrais. Elas estão espalhadas ao redor do mundo cristão e acredita-se que algumas tenham até poderes extraordinários. Todas as relíquias, a que possui as qualidades mais surpreendentes é, sem dúvida, o sangue de São Januário, que se liquefaz periodicamente. O destino de Nápoles pode depender deste pequeno frasco de sangue e o milagre anual que aqui ocorre. Vou seguir para Nápoles na esperança de presenciar esse incrível evento. Segundo a lenda, São Januário ou San Gennaro, como os italianos o chamavam, já foi o bispo de Benevento,